Mano, eu terminei esse livro com um nó na cabeça. Sabe por quê? Ele me fez pensar sobre várias igrejas que eu já passei e igrejas que eu conheço. Será que a gente está vivendo isso? E a grande pergunta que eu me fiz no fim do livro é o seguinte: será que o remédio que cura é o mesmo que envenena? Acompanha comigo para você entender o que eu estou falando. Esse livro, Uma Igreja Chamada Tov, nasce de um escândalo real de Bill Hybels e Willow Creek, que envolvem muitas coisas bem piores apenas do que a toxicidade dentro da igreja, como abuso sexual, silêncio institucional, e essas coisas acabaram se tornando uma bola de neve em cima da igreja. E essa bola de neve em cima da igreja acabou trazendo à tona a ideia de que a igreja está tendo, por vezes, uma cultura tóxica. O livro fala sobre a cultura do poder. Para começar, é assim que se retrata. Mas ele utiliza outros termos. A cultura do poder ela começa no seguinte: uma comunidade forte, ela dá poder ao pastor e esse pastor tem um poder cultural dentro da igreja de utilizá-lo. Pois é, mas esse poder não vem direto, ele passa pelas lideranças, pela staff, pelas lideranças, por pessoas que servem ali junto e então chega na própria igreja. Talvez as igrejas ou o público geral não seja tão contaminado com as ideias tóxicas, mas certamente toda essa estrutura aqui de pessoas que trabalham como voluntários, líderes e staff, talvez estejam contaminados com essa cultura tóxica. E de fato, quando ele fala sobre isso, ele retrata com exemplos reais que certamente você já viu em alguma igreja, se você tem um tempo de evangelho. São líderes que abusam de voluntários, são líderes que abusam, às vezes, de pessoas que estão ali só para servir de forma integral. Ele utiliza um exemplo que uma vez ele foi a um piquenique e ele cuidava, se não me engano, de casais. E uma menina foi e colocou um cubo de gelo nas costas dele, um calor muito grande. Ele tomou aquele choque e ele já levantou possesso. E ingrata, e você está fazendo isso, aquilo, outro, você não tem noção de que você está brincando. Olha só, esse pensamento parece para você alguma coisa? Quando a cultura é tóxica e ela demonstra poder apenas, meu amigo, então o evangelho é deixado de lado. Explicando esse panorama inicial, porque ele parece ser um livro muito bom, eu quero te falar 3 aspectos que fazem com que eu não indique esse livro para um novo convertido, e sim para pessoas apenas que têm maturidade cristã ou que vão ler esse livro com a Bíblia do lado. O livro ele é sensacional no aspecto de expor a corrupção humana, o pecado, a denúncia desse pecado e como essa atitude tóxica acaba trazendo malefícios para as pessoas ao invés de trazer benefícios. Ao invés de fazer a igreja crescer de forma orgânica, estruturada e cristã, as igrejas têm crescido de forma violenta. E na exposição ele é 10, porém a forma de recuperação ou remédio que ele demonstra parece ser muito pior. Porque ele detona a teologia bíblica em prol de uma teologia progressista. A teologia progressista, na verdade, ela nem considera a Bíblia como um relato fidedigno. Então a gente não pode falar que a inclusão de minorias e a teologia progressista estão andando juntas. A inclusão de minorias sempre existiu. Jesus andou realmente com minorias, com pecadores, com coletores de imposto, com prostitutas, mas todos deixaram esses títulos para serem pessoas transformadas. E essas pessoas transformadas é que fizeram que a Bíblia chegasse até nós. Então me parece que incluir minorias apenas com a Bíblia de pano de fundo como uma desculpa para pecado seja algo um tanto quanto grave. E exatamente esses 3 aspectos que eu preciso te falar. O primeiro deles é uma teologia feminista com uma teologia la América, se você me entende. Isso, a teologia do oprimido, ou teologia libertária. Essa teologia ela sai dos anos 80, 90 e ela busca a ideia de que todos são oprimidos, então por isso não conhecem a verdade, logo não serão julgados por conta disso. Uma grande mentira. Todos serão julgados acaso não mudarem suas vidas. Então, só daí você já vê que está errado. Mas eu vou ler um trecho no livro e você vai ver que acaba corroborando com o que eu falo. Igrejas Tov promovem a contribuição de mulheres no púlpito. Ou seja, se as pessoas não se virem nas mensagens, elas não poderão compreender a amplitude do evangelho. Uma grande mentira. Ou seja, se não houver uma mulher pregando, a igreja é tóxica. Então, se a gente falar
e todos aqueles homens eram judeus, e por acaso você é brasileiro, você não tem que seguir então a Bíblia. Ou senão, um homem que escuta uma pregação de Esther, e da sua fé, de desafiar as coisas que eram impossíveis, ele também não pode querer desafiar as coisas que são impossíveis, porque confia em Deus como Esther confiou? Ou talvez a coragem de Débora de lutar contra Císera? Ou talvez a atitude de coragem de Maria, de confiar plenamente em Deus da sua vida? Talvez essas histórias não sejam boas para os homens. Ou talvez as mulheres não tenham nada a aprender de liderança com Moisés, ou de vida cristã com Paulo, ou de correção de suas atitudes com Pedro. Talvez essa metodologia da ideologia acaba se tornando um tanto quanto falha. Essa é a verdade e precisa ser dita. A ideologia ela quer cegar você, ela quer deixar você obtuso, ou seja, cego, para que você não compreenda ou fale que você é simplesmente oprimido pelo pecado e de repente esse livro não foi para você. Mentira! Segundo, representatividade como critério espiritual. Eu vou ler uma parte do livro e depois eu vou complementar com outra. Precisamos expandir para incluir as histórias de mulheres e minorias. O problema aqui não é você escutar as vozes que por vezes são esquecidas, porque realmente são, mas sim a necessidade de inclusão de minorias, como se isso fosse o ponto focal do Evangelho. O Evangelho é mudança de vida. Não importa etnia, raça, gênero. Não importa se você anda com as duas pernas ou infelizmente sofreu um acidente. Não importa se você é pessoa com deficiência, se você não é. Não importa nada disso. O que importa é o Evangelho é mudança de vida, não importando nenhum outro aspecto. Então, quando a gente começa a colocar a importância da minoria ou a importância da inclusão de pautas sobre a Bíblia ou sobre as pregações ou por onde a igreja está indo, a gente cai num erro muito categórico das igrejas atuais, que é o seguinte: a gente começa a analisar a Bíblia com a lente do progressismo, ou seja, com a lente daquilo que a gente vê como politicamente correto. E essa lente, infelizmente, é uma lente que deturpa o Evangelho, uma vez que ela é derivada de ideologias que odeiam o cristianismo. Em terceiro aspecto, tem o conflito direto com as Escrituras. Vou ler um trecho do livro. Tive dificuldade de encontrar histórias de minorias nas Escrituras, mas mesmo assim ele insiste que a forçação dessa pauta, e aliás, ele fala até que a mulher dele briga com ele quando ele não coloca pautas identitárias de minorias nas pregações dele. Ou seja, a Bíblia então foi escrita errado, porque ela precisava incluir minorias. Ou a Bíblia ela precisava se preocupar em colocar minorias. Ou talvez isso realmente não fosse tão importante, porque na verdade a minoria ínfima é o indivíduo. E cada indivíduo responde por si. Eu não sei, de repente você gosta da ideologia e eu preciso te explicar isso. A Bíblia ela não é escrita para grupos. A Bíblia ela é escrita para indivíduos. Ou seja, não importa como você se rotula, mas sim como Deus quer usar a sua vida. Se você compreende isso, você compreende que a Bíblia não foi feita para retratar cada minoria, porque cada pessoa é um indivíduo, é um universo. Eles mesmos me falam isso nas suas filosofias. Mas a inclusão disso como única lente retrata então que a Bíblia tem um erro sistemático de não retratar pessoas. E se a Bíblia é errada, por que então que a gente vai habitar uma igreja chamada Tov e prega? Pois é, isso me parece um tanto quanto sem noção. A inerrabilidade das Escrituras jamais pode ser colocada em xeque. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso basta para a sua vida. Mas talvez você me viu aqui tão verborrágico e mexendo e falando e pode pensar assim, pô, então esse livro a gente tem que queimar na fogueira. Pois é, se você ler esse livro de uma forma correta, você vai perceber que ele tem uma estrutura muito condensada. Ou seja, do capítulo 1 até aproximadamente 3, 4, ele retrata a estrutura do que ele vai falar. Do 4 ao 12, ele coloca uma teologia meio progressista. E nesse capítulo 12 ele é muito feliz, porque ele vai contra a idolatria aos líderes, ou seja, aquela idolatria do púlpito. A idolatria de que faz com que as pessoas leiloem seus bens ou vendam suas coisas apenas para agradar um líder. Olha só, as pessoas deixam de viver até as suas vidas relacionais apenas para agradar aquele líder,
por conta de uma vida que ele conseguiu prometer para essa pessoa. Então, essas igrejas realmente acabam deixando de ser bíblicas. O capítulo 12, para mim, é o capítulo de ouro. Talvez, se você ler o capítulo 1, 2, 3 e 12, seja altamente produtivo, e aí eu indico para qualquer cristão. Porque talvez as pessoas precisem realmente compreender que as igrejas têm se tornado, por vezes, tóxicas nas suas formas de agir. Aliás, você já percebeu como os coaches têm tomado conta dos púlpitos? PNL, coaching, mensagem positiva, vibrações positivas, autoimposições, tudo isso é colocado no púlpito e a Bíblia tem sido retirada cada vez mais. Pois é, os falsos profetas e falsos pastores têm crescido de forma excessiva e você não consegue compreender por que esse fenômeno tem sido tão receptivo. O livro, ele retrata que talvez esse fenômeno, essa na minha leitura, tenha sido tão receptivo porque as pessoas elas precisam de uma cultura de acolhimento. E eu concordo com o livro nesse aspecto. As pessoas têm necessitado cada vez mais fazer parte de grupos. O ser humano é um ser sociável. Porém, desde a pandemia, nós não temos conseguido viver de forma sociável corretamente. Foram 3 anos que o mundo parou. Pessoas faleceram e muitas vidas mudaram e o quesito ansiedade, cortisol, aumentou demais nas vidas. Então, a manipulação dos sentimentos por parte desses líderes celebridades acaba sendo altamente tóxico. Vou ler mais uma parte do livro. Lembrando, toda cura, ela não vem de ideologia, ela vem da Bíblia. Então, em resumo, vou te falar o que eu achei desse livro. Se você, como eu, ama a igreja e tem visto que a gente tem passado por um processo muito difícil com a introdução das mega igrejas brasileiras, com a teologia da prosperidade que agora se tornou o cultismo, com a absorção do PNL dentro das igrejas, você precisa ler esse livro, mas principalmente com a Bíblia do lado. Você precisa ter a condição de que o que muda as igrejas não é um livro, mas sim a palavra. Como ele retrata no início, a cultura da igreja é formada pela soma das individualidades. Ou seja, uma igreja onde os membros não aceitam qualquer coisa, assim como Paulo falou dos bereanos, essa igreja tem a tendência natural a ser uma igreja tóxica e não ser pastoreada por nenhum lobo. Porém, se as igrejas adoram pautas identitárias ou as pessoas apenas querem conforto e não confronto contra o pecado, essa igreja está fadada a ser uma igreja inclusiva e longe de Cristo. Quanto mais atendemos os desejos do nosso coração, mais longe estamos de Cristo. Isso a própria Escritura fala, teu coração é totalmente enganoso, rapaz. Não tem como você se aproximar de Deus através da sua vontade. Você está cego, surdo e mudo se você quiser alcançar a Deus apenas por suas atitudes. E a verdade é, cada vez mais você, como cristão, precisa ter noção das Escrituras. Precisa ter a profundidade de onde vem o conhecimento, a sabedoria que vem dos céus. Sem esse conhecimento, sem essa noção, você pode estar sendo realmente enganado em uma igreja tóxica. Então, eu já vou pedir para você, segue aqui o canal, a gente está falando quase diariamente lá no Vizinho sobre estudos bíblicos, igrejas e dúvidas que você pode enviar para mim, beleza? Ativa o sininho e comenta aí embaixo o que você achou desse livro. Tu ainda não tem esse livro? Você ainda não soube do reboliço que ele causou na igreja brasileira, principalmente incluindo casos como o do Paulo Júnior? Pois é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu espero que você leia com consciência e com os óculos da palavra de Deus. A teologia bíblica em primeiro lugar. Aí você compra o livro, ele está baratinho porque eu achei o melhor valor possível. E aí depois você vem aqui e comenta o que você achou, beleza? Então é isso.